Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Heloísa, eu tô dividindo agora a disciplina de Química junto com a Luana, que foi quem deu a última aula pra vocês, Cinética Química. Peço perdão, inclusive, se vocês ouvirem barulho de carro, porque aqui na minha rua passa bastante de vez em quando. Falando um pouco sobre mim, eu sou técnica em Química, me formei já faz um tempinho, e atualmente eu sou estudante de um bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na Universidade Federal do ABC, com ênfase em Física e Química, e eu tô me especializando também em Astrofísica, tá? Vamos lá. Para o conteúdo de hoje, eu trouxe uma coisa, um assunto mais introdutório, mais básico, mas que eu acho muito, muito, muito importante para que a gente consiga compreender outros conteúdos mais complexos, tá bom? Vou falar hoje sobre modelos atômicos. Queria falar primeiro um pouco sobre matéria, o que é matéria e do que ela é feita, né? A gente tem o conceito, atualmente amplamente aceito pela comunidade científica, de matéria, que é tudo aquilo que tem massa e volume. Se tem massa e volume, consequentemente, ocupa lugar no espaço. Então, se ocupa lugar no espaço, a gente pode definir como matéria, tá bom? Seguindo, então, eu queria falar não sobre o primeiro modelo atômico, porque eu não gosto de definir como se fosse isso como se fosse o primeiro modelo atômico, mas sim como se fosse a primeira ideia de átomo apresentada na história da comunidade científica, tá? Essa ideia, ela foi apresentada por Demócrito e Leucipo, que foram dois filósofos pré-socráticos, e essa ideia foi apresentada mais ou menos em 500 a.C. ou 460. A gente vai usar esse intervalo aí, porque como faz bastante tempo a gente não tem tantos registros dessa época, a gente não tem como informar o ano exato, tá? Então, é esse intervalo entre os 500 anos de Cristo e 460 anos de Cristo, tá bom? Demócrito e Leucipo, eles foram esses dois filósofos pré-socráticos, eles apresentaram o átomo como a menor estrutura constituinte da matéria, tá? E aí, menor estrutura constituinte da matéria, eu quero dizer porque eles explicaram o átomo como se fosse muito, mas muito pequeno para ser visto a olho nu, tá? E aí, o que eles falaram, então, quando eles apresentaram essa ideia, né? Eles disseram que toda matéria é composta por átomos, que são muito, mas muito pequenos e indivisíveis. Eles falaram também que existe espaço vazio entre os átomos, tá bom? E os átomos não apresentam estrutura interna. E eles só se diferem levando em conta seu tamanho, sua forma e seu peso. E aí você pode falar, mas isso não é bem parecido com o que a gente tem hoje, não é? Mas já é assim um começo muito, mas muito bom. Porque até essa época, boa parte da comunidade acreditava que tudo que a gente conhecia era formado por quatro elementos fundamentais. Era formado pela recombinação e combinação desses elementos, que é terra, fogo, água e ar. Então, assim, até então, você acreditava assim. Hoje, a gente enxerga como uma hipótese absurda, né? Porque a gente já tem mais conhecimento. Mas naquela época, para eles, não. Era com certeza aquilo, não tinha como ser outra coisa. E aí veio Demócrito e Leucipo, assim, eles não eram tão populares, não eram tão influentes. Então, de início, a gente pode dizer que essa ideia dele não foi bem apresentada, não foi levada muito a sério pelo resto da comunidade. Mas com o passar dos anos, alguns cientistas, né, eles foram olhando para trás e falaram, bom, e se a gente começasse a trabalhar em cima disso, né? E foi aí que surgiu nosso primeiro modelo atômico, em si, né, modelo atômico mesmo, que foi o modelo atômico apresentado por Dalton lá pelo século XVI, mais ou menos. E aí, eu coloquei até essa foto de fundo, porque o modelo atômico de Dalton, ele é conhecido como modelo bola de bilhar. Por que ele é conhecido como modelo bola de bilhar? Porque Dalton apresentou que o átomo, levando em conta o que Demócrito e Leucipo tinha falado há um bom tempo atrás, ele apresentou o átomo como uma esfera maciça, dura e indivisível. E aí, né, se a gente for levar em conta essa descrição, a gente lembra em si de uma bola de bilhar. Então você pode ver essa bola no canto direito aqui, branca, é como se fosse esse o átomo apresentado por Dalton. Se ele visse isso aqui, ele fala, não, é esse o átomo, entendeu? Que é essa esfera maciça, dura e bem pequena e indivisível, tá? E aí, essa ideia eu falei, né, que foi apresentada mais ou menos pelo século XVI, e aí Dalton, com alguns postulados, alguns artigos, algumas constatações, ele nos explicou. Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas, né? E essas pequenas partículas se chamam átomos. Os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades. E assim, né, dessa forma, todos os átomos que são do mesmo elemento têm propriedades parecidas.
Os átomos, eles não se alteram quando eles formam componentes químicos. Dá uma atenção especial para essa constatação em si, porque Dalton, ele apresentou esse modelo atômico levando em conta, claro, o que Demócrito e Leucipo disseram há um bom tempo atrás, mas também levando em conta as leis ponderais, que foram postuladas um pouco antes disso. As leis ponderais, né, a lei de conservação de massa e a lei de Proust, que é a lei de proporções, essas leis, elas apresentam, eu vou falar um pouco mais sobre elas mais para frente em outras aulas, né, porque é um assunto mais que a gente tem que falar detalhadamente específico, mas falando um pouco por cima, essas leis ponderais, elas apresentam principalmente a ideia de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Com certeza vocês já ouviram essa frase por aí. Essa frase foi postulada por Lavoisier, que foi o idealizador da lei de conservação de massas. E basicamente o seguinte: se a gente tem uma reação química, não tem como um elemento, um átomo de um determinado elemento, ele simplesmente desaparecer ou se transformar em outro elemento. Isso não existe, isso não acontece, entendeu? Então Dalton, ele postulou esse modelo atômico de acordo com essas leis ponderais que foram postuladas um pouco antes, né, antes do modelo atômico de Dalton. E aí, a gente segue para o próximo modelo atômico, que foi o modelo atômico de Thomson. Esse modelo atômico, ele foi postulado mais ou menos em 1870 para 1880, tá? Foi mais ou menos nessa década aí. Esse modelo atômico de Thomson, assim, só falando que cada modelo atômico, todos eles têm um apelidinho, assim. Assim como o modelo de Dalton é conhecido como modelo bola de bilhar, o modelo atômico de Thomson, ele é conhecido como modelo pudim de passas. Por que pudim de passas? Porque Thomson, ele apresentou o átomo dele, também deu assim um Ctrl+C, Ctrl+V no modelo de Dalton e fez algumas alteraçõezinhas assim para não parecer que copiou. Mas assim, óbvio, levando brincadeiras à parte, né, ele não se copiou, mas ele levou em conta o que já tinha sido dito e postulou um modelo atômico novo de acordo com as constatações dele, né? E aí, ele postulou esse modelo atômico, ele apresentou esse modelo atômico de acordo com um experimento, que eu não vou falar bem detalhadamente porque é um pouco complexo, mas eu vou falar por cima para vocês entenderem. Ele estava pesquisando sobre raios catódicos. E aí ele teve a ideia de fazer um experimento assim mais diferente para tentar ver se ele descobriu alguma coisa, né? E aí, nesse experimento, ele acabou observando que os raios catódicos eles podiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregados de energia elétrica, né? E essa energia elétrica, no caso, os elétrons negativos. E aí, levando em conta isso, ele percebeu, né? Ele observou que os átomos em si, eles eram como se fossem esferas maciças, carregadas positivamente, com elétrons, que são carregados negativamente, postos assim em cima, tal qual um pudim de passas, né? E aí, ele foi o primeiro a sugerir a existência dos elétrons. Por conta disso, ele é até conhecido atualmente como o pai dos elétrons, porque ele foi o primeiro a sugerir que talvez eles existissem, né? E aí, esse foi o modelo atômico de Thomson. Passando para o próximo, a gente tem o modelo atômico de Rutherford. Deu uma travadinha nos slides, perdão. O modelo atômico de Rutherford. Rutherford, ele foi no mesmo esquema de Thomson. Ele também fez experimento, só que esse experimento de Rutherford eu vou explicar de uma maneira mais detalhada, porque só o experimento em si ele já explica boa parte do que o modelo atômico apresenta, tá? Essa foto aí que tem do lado é uma foto do modelo atômico de Rutherford, apresentado por Rutherford, tá? E aí, vou falar um pouco sobre esse experimento que ele fez. O que ele fez? Ele pegou uma folha de ouro, uma folha bem fina de ouro. A folha de ouro, por si só, já é bem fina. Ele pegou a mais fina possível. E aí, ele colocou dentro de uma câmara metálica. E aí, do lado de fora dessa câmara metálica, ele começou a jogar, assim... É porque tem os equipamentos específicos que ele usou, mas eu não vou falar porque eu acho que não seja necessário de vocês entenderem isso agora. E também que o mais importante é entender a dinâmica em si do experimento e não o que exatamente ele usou. E de fora dessa câmara metálica, ele começou a jogar átomos de diferentes elementos. E ele foi jogando essas partículas, né, que são os átomos. E aí ele percebeu duas coisas. Alguns átomos passavam direto pela folha de ouro, é como se não tivesse nenhum obstáculo ali, eles passavam direto, e alguns átomos, eles batiam na folha de ouro e voltavam.
batiam e voltavam. E ele ficou, caraca, por que isso acontece? E aí foi quando ele postulou, ele apresentou essas duas constatações. Primeiro, alguns átomos passam, por quê? Porque os átomos, eles são feitos de um núcleo muito pequeno. O átomo já é bem pequeno, o núcleo é menor ainda, entendeu? Então aí ele postulou isso, que o átomo, ele é composto desse núcleo muito pequeno, que é maciço e bem duro, né? E o resto do átomo, assim, 99% da sua estrutura é toda espaço vazio, é toda feita composta de espaço vazio. Então não tem nada, é só o núcleo ali no meio, maciço, né? E bem duro, e bem pequeno, e o resto é só espaço vazio. Então, os átomos que passavam por essa folha de ouro é porque eles. O núcleo acabava não batendo na folha de ouro, entendeu? Então ele não tinha como ficar retido mesmo, porque o núcleo, por ser muito pequeno, era como se passasse despercebido, entendeu? E os outros átomos que batiam e voltavam? Então, isso acontecia por conta da repulsão elétrica, entendeu? Que Thomson já tinha apresentado, né, que os átomos eles são carregados positivamente com os elétrons assim dispostos, né, que são as partículas negativas de carga negativa. E aí ele acabou postulando que alguns átomos batiam e voltavam por causa dessa repulsão elétrica. Ou seja, um exemplo aqui. Se a folha de ouro fosse positiva e os átomos jogados também fossem positivos, eles iam bater e voltar. Por quê? Duas cargas iguais, elas se repulsam e cargas diferentes se atraem. Entendeu? Então, se a folha de ouro fosse positiva e o átomo também, ele não ia acabar passando por ela. Porque como eles se repulsam, ele ia acabar batendo na folha de ouro, putz, carga positiva e volta. Entendeu? Assim como se a folha de ouro fosse negativa. Assim, é só um exemplo, né? Uma suposição. Se a folha de ouro fosse negativa e o átomo que estivesse sendo jogado também fosse negativo, ia acontecer a mesma coisa. Entendeu? Ele ia bater na folha de ouro e voltar. Por quê? Porque são cargas iguais, se repelindo, entendeu? Então, sendo assim, os átomos que passavam provavelmente eram de uma carga oposta à carga da folha, entendeu? Então, eles passavam primeiro, porque eles tinham uma carga oposta, então eles não tinham como ser repelidos, né? Só seriam repelidos. Só haveria essa repulsão elétrica caso eles fossem da mesma carga. E também porque tinha muito espaço vazio. Então, é como se o núcleo fosse, assim, despercebido. Ele não fosse nada, entendeu? Então, por isso que eles passavam. E aí, esse foi o modelo atômico de Rutherford, tá? Ele apresentou bastante coisa, ele fez um elemento que foi muito importante para nossa comunidade científica. E lembra que eu falei que cada modelo tem um apelidinho? Esse modelo atômico de Rutherford, ele é conhecido como modelo planetário, porque ele parece assim, se você prestar um pouco mais de atenção, ele parece assim como um planeta, tá? Essa parte preta, essa bolinha preta aqui no meio, no centro, é o núcleo, e essas bolinhas vermelhas, né, dispostas em alguns lugares assim de forma aleatória, são os elétrons, tá? E aí ele postulou também que o núcleo é carregado positivamente, e essas bolinhas vermelhas são os elétrons carregados negativamente. E o resto, essas linhas azuis, vocês podem ver só como se fosse um espaço vazio, tá? E a gente vem pro modelo atômico. Não é o mais recente, mas é o mais recente importante para que vocês saibam. O mais recente não é necessário por enquanto, tá? Vai ser mais um conteúdo mais avançado. Que é o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Bohr, ele... Ou a gente pode falar, né, como se fosse um modelo atômico só de Bohr. A gente fala Rutherford-Bohr porque Bohr, ele pegou... Também foi um físico e químico muito importante para a comunidade científica. Basicamente, ele deu um Ctrl+C, Ctrl+V no modelo de Rutherford, fez algumas alterações e não escondeu. Entendeu? Então, por isso que a gente chama de modelo atômico Rutherford-Bohr. E aí... Esse modelo atômico, ele não é como se fosse, eu falei Ctrl+C, Ctrl+V, mas na brincadeira mesmo, tá? Mas levando mais a sério, ele é como se fosse um aperfeiçoamento do modelo de Rutherford, tá? O modelo de Bohr. E aí, esse modelo em si, ele não tem nenhum apelidinho específico, tá? Ele é só chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr ou modelo atômico de Bohr mesmo, tá? E aí, esse físico barra químico, né, dinamarquês, se eu não me engano, Bohr era dinamarquês, ele estabeleceu alguns postulados também, algumas concepções. Primeiro, os elétrons que giram ao redor do núcleo, eles não giram por acaso, mas eles descrevem órbitas determinadas. Segundo, o átomo, ele é incrivelmente pequeno. Mesmo assim, a maior parte do átomo é espaço vazio, o que Rutherford já tinha dito, né? E aí, ele falou também que o diâmetro do núcleo atômico é cerca de 100 mil vezes menor do que o átomo inteiro, né? E os elétrons, eles giram tão depressa que parecem tomar todo o espaço. Então,
Ele falou isso e falou também: quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para a órbita maior e seguinte, voltando depois à sua órbita usual. Quando os elétrons saltam de uma órbita para outra, resulta luz. Aí ele conseguiu mais ou menos prever os comprimentos de onda a partir da constituição. Perdão, gente. A partir da constituição do átomo e do salto dos elétrons de uma órbita para outra. Então, basicamente, foi tudo isso que Bohr falou, foi tudo isso que ele aperfeiçoou no modelo de Rutherford, né? E aí, falando mais detalhadamente um pouco sobre cada uma dessas concepções, primeiro, os elétrons que giram ao redor do núcleo, eles não giram ao acaso, mas eles escrevem órbitas determinadas. Então é como se os elétrons eles fossem orbitando em volta do núcleo, tal qual a Terra orbita em volta do Sol, por exemplo. Então, eles têm essas órbitas determinadas, eles não giram de forma aleatória, cada um para o lado, um para frente e outro para trás. Não, eles giram todos em órbita, né, em volta do núcleo atômico, tá? E o átomo, ele é muito pequeno, e ele falou que o diâmetro do núcleo atômico é 100 mil vezes menor do que o resto do átomo. Então, assim, isso é muita coisa. Ele é muito, mas muito, muito, muito menor, entendeu? Do que o resto do átomo. Então, é como se esse núcleo atômico, você pode imaginar que esse núcleo atômico é como se fosse uma bolinha de tênis. Bolinha de tênis não, vou pegar melhor. Uma bolinha de gude. Imagina que é uma bolinha de gude no centro, assim, bem no meio de um estádio de futebol. Essa bolinha de gude é o núcleo do átomo. O resto do estádio seria o resto do átomo, esse espaço vazio inteiro. Então é como se fosse isso. Essa comparação é bem coerente, né? Uma bolinha de gude dentro de um estádio de futebol. Então é basicamente essa a diferença. É muito, muito pequena o núcleo, né? A diferença é muito grande, mas o núcleo é muito, muito pequeno. Muito menor até que o átomo. E aí, ele falou também que os elétrons giram tão depressa que parecem tomar todo o espaço. Então, assim, lembra que ele disse que os elétrons eles giram nessas órbitas? Eles giram tão rápido, mas tão rápido, que parece que eles estão tomando todo o espaço. Até a gente pode pensar que, enquanto os elétrons giram, o átomo ele parece um pouco com o modelo de Dalton, né? Que é aquela esfera maciça. Mas na verdade não é que a esfera é maciça, que ela é daquela forma. É que os elétrons estão girando de forma tão rápida que parece que a esfera é totalmente. Como se fosse totalmente cheia, né? Como se não tivesse espaço vazio. Entendeu? E aí ele falou o seguinte: que os elétrons eles pulam de uma camada para outra. Como assim? Nesse modelo atômico de Bohr, ele exemplificou que existem camadas de elétrons. Então, eles não estão dispostos de forma aleatória, como, por exemplo, no modelo de Thomson, que ele falou que os átomos são carregados positivamente e tem os elétrons assim dispostos de forma aleatória, como se fossem pudim de passas. Eles não estão dispostos de forma aleatória. Eles estão dispostos em camadas elétricas, tá? Essas camadas, aqui, até nessa foto que eu coloquei, tem algumas, camada K, que é a camada mais perto do núcleo, a camada L e a camada M. Existem mais outras depois, mas isso a gente vai aprender um pouco melhor de distribuição eletrônica, tá? Por enquanto é só uma passada por cima mesmo. E aí, o que acontece? Quando esses elétrons eles passam de uma camada mais externa, no caso, vamos supor que esse elétron aqui esteja passando da camada M para a camada L, eles liberam energia, porque cada camada ela requer uma quantidade certa de energia. Quanto menor a camada, quanto mais próxima do núcleo, menor a energia que ela requer do átomo, entendeu? Do elétron, perdão. Então, assim, vamos supor que o elétron, então, ele esteja pulando dessa camada K para a camada L. Então, ele vai absorver energia. Porque a camada K, ela requer que você tenha menos energia para ficar nela. Já a camada L, não. Ela requer que você tenha mais energia. Então, se ele pula da camada K para a camada L, é porque ele precisa de mais energia. Dessa forma, ele absorve. E quando ele pula de uma camada mais externa, tipo da camada L para a camada K, ele precisa liberar energia para caber dentro da camada K, né? E aí, quando ele libera energia, ele libera em forma de energia radiante, né? Que no caso seria luz. Então, ele emite luz. Essa energia que ele libera dessa forma, tá? Mas aí você pergunta, mas por que eles mudam de camadas? Então, isso depende de ligações, por exemplo, depende de muitos fatores, mas depende de ligações iônicas, por exemplo, que a gente também vai ver um pouco mais pra frente, elas requerem que você doe ou receba elétrons de alguém. Quando você doa elétron, você está literalmente tirando um elétron seu. E quando você recebe, você está recebendo um elétron de outro átomo para dentro das suas camadas elétricas. Então, eles precisam fazer essa reorganização, né? E existem muitos outros fatores que não cabem a essa aula,
né, que cabem a gente falar mais pra frente, mas esse foi o modelo atômico de Rutherford Bohr. Eu não lembro se eu falei mais ou menos quando ele foi apresentado, mas ele foi apresentado mais ou menos pelo século XVIII, tá? 18 ou 19, por aí, tá? No docs que eu não sei se eu cheguei a falar no meio da aula, mas eu preparei um docs, como se fosse um documento, né? Com todas as informações que eu falei aqui, de modo mais detalhado, porque aqui nesses slides só tem mesmo os tópicos, né? Para eu poder lembrar do que eu tô falando, mas desse documento que eu preparei para vocês tem os tópicos mais detalhados, as datas, os nomes, tudo mais exemplificado, tá bom? Eu vou divulgar eles para vocês depois. Então, a aula de hoje foi essa. Foi bem rápida, né? Até eu pensei que ia demorar mais, mas foi bem rápida, porque não tem muito conteúdo mesmo para falar. Qualquer coisa. Eu não sei se vão disponibilizar meu contato através de WhatsApp ou e-mail para vocês, mas tem as monitorias que ajudam bastante, são monitores ótimos. Eles podem tirar dúvidas quanto a esse conteúdo e os próximos, tá? Então é isso. Muito grata de poder participar desse projeto e poder dar aula, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de repassar conhecimento, é algo gratificante, tá? Obrigada, então, e ótimos estudos.